Muito bom dia a todos. Queria começar por felicitar o nosso Presidente, o António Pinto Leite, pela coragem que teve em propor a este nosso Congresso este tema provocador. E queria, sobretudo, agradecer-lhe o magnífico discurso que nos fez ontem, que é todo ele um programa de atuação para a SES e para todos nós nos próximos tempos. Queria agradecer muito também a honra deste convite e dizer desde logo que me parece que não poderíamos ter melhor apresentação ao tema desta primeira mesa redonda do que a estupenda reflexão que nos fez o nosso assistente, o Padre Mário Rui Pedras, ao recordar-nos as grandes teses que o Papa, na sua última encíclica Caritas in Veritate, nos deu sobre esta matéria, precisamente. Em primeiro lugar, que a trave mestra de toda a doutrina social da Igreja é a caridade. Caridade que se traduz na procura do bem comum e que, por conseguinte, no centro de toda a vida económica deve estar, com a procura do bem comum, a caridade. A caridade deve ser o critério norteador de todo o funcionamento da atividade económica. Tomar iniciativa económica, criar emprego, desenvolver relações comerciais, são formas de caridade. Devem ser formas de caridade. O que significa que a caridade e o amor estão atuantes na vida económica. Poderemos não dar-nos conta disso, mas a verdade é que a caridade e o amor existem na vida económica. A vida económica não é só racionalidade, longe disso. A vida económica está impregnada de dimensão amorosa. E para tratar desta questão da complementaridade da lógica da transação com a lógica do dom e da gratuitidade, como nos era recordado há pouco, temos connosco duas pessoas que não precisam de apresentação. São suficientemente conhecidas de todos nós, são dois notáveis professores de Economia, o professor Diogo Lucena, professor de Economia na Universidade Nova e também membro do Conselho de Administração da Fundação Gulbenkian, e o professor João Luís César das Neves, professor de Economia na Universidade Católica. Quero, sobretudo, agradecer aos dois a disponibilidade manifestada para estarem connosco e para nos ajudarem a descobrir esta valia económica do amor, para nos ajudarem a descobrir a presença já existente do amor na vida económica. Muito obrigado aos dois e eu começava por dar a palavra ao professor Diogo Lucena. Muito bom dia a todos. Eu queria começar com uma qualificação em relação ao que eu vou dizer, mas eu acho que a magnífica lição que ouvimos agora faz essas qualificações. E, portanto, pediram para falar do valor económico do amor. É evidente que isto é um ângulo limitado para olhar para o assunto e eu adotei um ângulo limitado. Vou falar como economista. E, portanto, muitas das qualificações que eu gostaria de fazer foram feitas e eu vou aproveitar isso para ganhar tempo. A criação de valor na economia, a maneira mais útil de olhar para ela, e mais prática de olhar para ela, é de compor a atividade económica num conjunto de transações. Isso é possível tecnicamente fazer, não tem mistério, e a criação de valor existe quando se dá uma transação e que essa transação é voluntária. Ou seja, pensem no vendedor e no comprador, se eu estou disposto a vender e o outro está disposto a comprar, se o mínimo preço que eu estou disposto a vender é 10, ele está disposto a dar 100, se eu lhe vender por qualquer preço intermédio, criei valor para os dois lados. E isto é como os economistas olham para a criação de valor. E daqui sai, desta constatação muito simples, sai grande parte da nossa teoria de valor em economia.
portanto, a ideia é muito simples. Depois tentamos medir isto em euros, mas eu gostava de, e mesmo o nosso conceito de eficiência económica é simplesmente um arranjo institucional que garante que todas as transações que criam valor acabam por se realizar. Se algumas ficam por fazer, então isso temos ineficiência. E depois é fácil de ilustrar isto com exemplos. Ou quando lança impostos, mata algumas transações e cria ineficiências. É evidente que depois posso usar o dinheiro bem para outras coisas, mas a análise de valor, na sua origem, é tão simples quanto isto. Isto leva-me a fazer agora um comentário que eu quero usar mais tarde. Esta maneira de pensar a criação de valor pode ser estendida com vantagem analítica a muitas áreas das ciências sociais. Eu não falo de transações económicas, falo de interação entre pessoas. E a interação pode ser uma interação económica ou uma interação de outro tipo. Mas há interações entre agentes sociais, entre agentes económicos. É da interação desses agentes que resulta a criação de valor. Portanto, a criação de valor é um fenómeno eminentemente social. Tem a ver com a interação entre agentes e a forma como as pessoas... E eu, quando faço uma análise puramente económica, em geral, tenho como função objetivo, ou uso como função objetivo, digamos, o valor económico das coisas, mas em análise mais geral posso ter outra função objetiva. E, portanto, eu pus aqui fitness porque eu vou tirar algumas lições das análises que biólogos fazem para estas minhas considerações. E, portanto, eles usam como função objetiva o fitness, isto é, a capacidade da espécie ou da pessoa se reproduzir e sobreviver e prevalecer na luta pela vida. Não é? E queria começar com um pequeno exemplo, que é o exemplo clássico, que é o dilema do prisioneiro. Isto é talvez, digamos, a situação mais estudada nas ciências sociais, a economia, a antropologia, na ciência política. Isto tem a ver com a estrutura das recompensas e castigos, das recompensas, se quiserem, em função das estratégias que as pessoas podem seguir. E eu agora queria falar de estratégias pelo seguinte. Quando falamos de valor económico do amor, a maneira de pensar nisso em termos económicos é dizer, bom, se o amor, ou se algum, e eu agora vou depois usar uma versão um bocadinho reducionista da palavra amor, e era nesse sentido que eu dizia que as qualificações foram feitas, era as que eu queria aplicar aqui, mas isto é assumido. E a ideia é simplesmente dizer, se o amor tiver valor económico, é porque muda as decisões das pessoas na sua interação económica. É um mecanismo pelo qual ele vai criar valor económico. E, portanto, eu aqui vou falar de estratégias, como de estratégia, dizendo as decisões que as pessoas tomam num certo contexto. Segue uma estratégia, ali é uma estratégia cooperativa ou não cooperativa. O C significa uma estratégia cooperativa, o B significa uma estratégia não cooperativa. O B pus lá por causa da palavra que se usa muito nos bens públicos, que é ir à boleia. Tentar ir à boleia dos outros. Aproveitar os outros contribuírem para eu não contribuir. Não é? E, portanto, é uma estratégia não cooperativa. Isto é, digamos, os termos que nós usamos normalmente. E, portanto, a ideia é muito simples. Podem pensar naquilo como um duopólio. E a solução CC, que está ali, tem dois agentes, o agente 1 e o agente 2. Se cooperarem, ambos ganham 5. Se ambos usarem estratégias egoístas, ou não cooperativas, ambos ganham 3. E depois, se um fizer batota contra o outro, em relação à combinação da cooperação, um ganha 6 e o outro ganha 2. O que fez batota tem vantagem. Isto é uma situação que se repete muito em economia, e que se repete muito em ciência política, que se repete muito em sociologia. Esta estrutura de payoffs, esta estrutura de recompensas. Quer dizer assim, eu tenho uma tensão enorme entre cooperar e não cooperar. Porque, do ponto de vista de racionalidade individual, do Homo economicus na sua pureza e dureza, o que é inteligente é não cooperar. Ele ganha sempre mais não cooperando do que cooperando. Se olharem para aqueles números, se o jogador 1 jogar a estratégia de baixo, quer não cooperar, ganha 6 contra 5, se o outro for cooperativo, e ganha 3 contra 2 se o outro não for cooperativo. É sempre melhor não cooperar, do ponto de vista egoísta individual. Mas ambos estão conscientes que se cooperarem, ganham mais se não cooperarem. Isto cria uma tensão, e é esta tensão que dá o nome a esta situação, que é o dilema. É um dilema de cooperar e não cooperar. E é fácil ver que aqui há valor criado pela cooperação, para estes dois. Em conjunto ganham 6 numa situação, em conjunto ganham 10 na outra. Portanto, o ser cooperativo melhora a situação de todos. Portanto, é aqui que nós vamos buscar, ou este tipo de exemplos que nós vamos buscar a ideia do valor económico da cooperação. E eu estou a identificar aqui a estratégia cooperativa como uma estratégia altruística e a estratégia não cooperativa como uma estratégia egoísta. E daqui para a frente vou falar um bocadinho de altruísmo e egoísmo. É simplificação, isto
os cientistas da área batiam por eu simplificar demais, mas espero que não se zanguem comigo. Há muitos exemplos da economia e há muitos exemplos da ciência política onde a estrutura é esta. Se pensarem na exploração de recursos naturais, na produção de bens públicos, temos sempre esta estrutura. Há uma tensão. Se eu quiser produzir um bem público numa economia, se todos contribuírem, posso fazê-lo numa certa quantidade, mas se todos contribuírem menos eu tenho o bem público à mesma. E, portanto, eu prefiro não contribuir do que contribuir. Não é? Tem sempre esta tensão. Eu vou dar aqui mais uns exemplos de situações deste género. Desculpa, antes disso. Para nós, economistas, que usamos muitas vezes modelos egoístas de comportamento, e eu acho que isso é uma salvaguarda, não é bem modelos egoístas, mas muitas vezes quando aplicamos só usamos a parte de maximização do bem-estar pessoal. A nossa teoria é perfeitamente compatível com maximizar o bem-estar dos outros também. É uma questão de qual é a função objetivo, não é? Qual é o meu objetivo. A essência da análise económica é admitir que a pessoa é racional, não é admitir que a pessoa é egoísta. É completamente diferente. Mas a maneira de sustentar a cooperação numa situação destas é reconhecer também que há mecanismos que podem disciplinar a batota, o virar a boleia. Mas para isso é preciso que o jogo seja repetido. Ou seja, se eu tiver um cartel, por exemplo, que nós não gostamos por causa dos consumidores, mas que do ponto de vista das duas empresas que fazem o cartel é certamente produtor, não é? Produtor de bens de riqueza para ele. A ideia é que para eu ter mecanismos que disciplinem este incentivo para fazer batota, este instinto para o egoísmo, eu necessito que esta interação seja repetida no tempo para que haja um futuro à minha frente e quando alguém faz batota eu tenho a possibilidade de detectar que ele fez batota, de retaliar sobre essa batota, castigar o mau comportamento e essa retaliação tem que ser dissuasora do mau comportamento, ou seja, o outro tem que perceber que é pior para ele, ainda num modelo mesmo de racionalidade pura individual, é pior para ele retaliar e, além disso, aquilo que eu digo que vou fazer como retaliação tem que ser credível, ou seja, se me prejudicar a mim muito mais de retaliar do que não retaliar, ele não acredita que eu vou fazer, não é? Portanto, a ideia é que... Mas também é possível que o equilíbrio, mesmo com comportamentos que são self-centered, que são egoístas, é possível, muitas vezes, eu sustentar a cooperação. A OPEC não existiria se isto não fosse verdade. Ou seja, a OPEC é um caso claro de cartel e existe há 40 ou 50 anos e não se desfez. Mas a maior parte dos cartéis desfizeram-se com esta lógica interna. Ou seja, não resistem a esta tensão entre fazer batota e não fazer batota. Alguns começam a fazer batota e os outros começam a retaliar e esta retaliação destrói o bom comportamento dos envolvidos. E, portanto, eu mais tarde vou retomar isto um bocadinho. Isto é o que é tal reciprocidade direta. É uma reciprocidade direta. É uma reciprocidade ainda muito próxima do comportamento egoísta. No entanto, reparem que eu, se coopero, estou sempre a sacrificar qualquer coisa e a dar qualquer coisa ao outro, nesta estrutura. Eu renuncio a ter mais e tomando uma ação cooperativa, renuncio a ter mais e cedo mais ao outro. E, portanto, de certa maneira, isto é um comportamento já muito próximo de um comportamento altruísta. Ainda por razões egoístas, mas é um comportamento que tem consequências altruísticas. Há muitas outras situações, e eu vou fazer só aqui 4 ou 5, para ilustrar um ponto que eu queria fazer. Eu tenho uma visão, talvez ingenuamente otimista, ou mais otimista que aquilo que o livro de texto dos economistas normalmente assume sobre a natureza humana. E eu acho que as pessoas muitas vezes tomam, por razões que são genuinamente altruístas, decisões económicas. Isto é muito ilustrado em estudos de antropologia, e é também muito, muito ilustrado, e os exemplos que eu vou buscar são aí, na psicologia experimental, onde se põem pessoas perante situações de tomar decisões que os favorecem ou não favorecem. O dilema de prisioneiro é um tipo de situação dessas, não é? Mas, por exemplo, este jogo também é o jogo do ultimato. Eu tenho 2 parceiros, dois agentes económicos que podem pensar que estão a interagir na economia, que é uma situação, digamos, de laboratório. O jogador 1 propõe uma divisão de um monte de dinheiro que tem e o jogador 2 aceita ou não. Mas se o jogador 1 propuser uma divisão, se o 2 aceitar, ambos ficam com o resultado da divisão. Portanto, eu tenho aqui 100, proponho 50 para ele, 50 para mim, ele aceita, ficamos assim. Mas se ele recusar, ficamos os dois com 0. Bom, isto é, digamos, uma situação estilizada, mas há situações reais que configuram este tipo de situação. Houve um estudo feito por um conjunto de economistas, sociólogos, antropólogos, em 15 sociedades diferentes, muito diferentes, sociedades ocidentais, os quechuas, enfim, e puseram
as pessoas perante esta situação, eram pessoas típicas da população perante esta situação. E o resultado foi sempre que, reparem, aqui, se a pessoa for puramente egoísta, não dá nada ao outro, e o outro, perante isso, recusa. O resultado é mau para os dois, não é? Aqui, mais uma vez, é com os outros. Se eles colaborarem, de alguma maneira, é melhor. E, de facto, o resultado é que, em geral, o jogador não oferece uma parte substancial. Fazendo a média para cada sociedade, fazendo a mediana disso, dá 45%. O que é muito substancial, as pessoas perto de metade é oferecido. Isto tem uma grande variabilidade, vai entre 15 e 50, mas quer dizer, e depois depende da cultura dessas sociedades, há sociedades que são mais favoráveis, que têm uma cultura mais favorável a este tipo de atitude. E o jogador 2, aqui há uma grande variação. Em geral, se oferta muito pequena recusa. Sente-se injustiçado e diz, eu prefiro não ter nada. Portanto, não é muito altruísta, não é? Quer dizer, ele perde alguma coisa, que é uma retaliação que o próprio perde. O jogo do ditador, que é uma situação em que o jogador 1 simplesmente divide e o outro não tem nada a fazer. Aqui, a solução óbvia do Homo economics é dizer, eu fico com tudo para mim, pronto, afinal. E o resultado é que em todas estas sociedades as pessoas espontaneamente oferecem uma parte do bolo. O jogo da confiança, em que eu tenho dois agentes, o jogador 1 e 2, ambos recebem um montante de dinheiro, S. O jogador 1 faz uma oferta ao outro e, digamos, há um mecanismo social, que aqui é representado por quem administra o jogo, não é? Em que o montante oferecido é triplicado. Portanto, se eu oferecer 10, esses 10 são transformados em 30 e o jogador 2 recebe 30, 10 meus e 20 do administrador do jogo. E depois o 2 tem a oportunidade de retribuir. Pode não retribuir nada, mas pode retribuir. E quando se põe para essa situação, o resultado foi que o jogador 1, em todas as sociedades, oferece uma parte muito substancial do bolo. Com a ideia de que vai haver um ganho. E este muito substancial é perto de metade. Um bocadinho menos de metade, em média. E o jogador 2 devolve, sempre. Reparem que a situação egoísta era um não dar nada e o 2 nunca devolver o que recebesse, não é? Quer dizer, e, portanto, de facto, o comportamento humano não é bem descrito pelo Homo economicus, graças a Deus. Ou seja, a ideia, esta ideia de que as pessoas que são todas egoístas, eu acho que não é verdade. E não é verdade por razões que não são só aquelas que eu falei do Leandro Prisioneiro, que é, no fundo, um egoísmo muito inteligente, se quiserem pôr assim. Não, isto é mais longe do que isso. E, portanto, o ponto que eu queria fazer, isto aqui, eu já falei dos bens públicos, um bem público, no fundo, é o Leandro Prisioneiro com muita gente. Eu tenho a população toda que quer beneficiar de um bem público e cada um individualmente tem a tentação de ir à boleia e, portanto, não participar. Isto é uma situação semelhante, só que em vez de ser 2, são muitos. E, portanto, isto traz uma coisa que é, se não é verdade que o modelo de racionalidade pura e egoísta descreva o comportamento das pessoas, se as pessoas têm limitações no cálculo do que é ótimo para elas, se tudo isto acontecer, isso pode explicar porque é que eu observo este comportamento genuinamente altruísta, como se observa nestas situações. Agora, é importante, eu dei exemplos em que tenho 2 jogadores, é importante pôr isto num contexto de populações, porque estes comportamentos têm mecanismos sociais de transmissão. Ou seja, os comportamentos sociais, numa situação destas, muitas vezes, as estratégias que eu uso obedecem a normas sociais. Ou seja, nós todos obedecemos a muitas normas sociais. E encontramos a recompensa na aprovação social. Encontramos mesmo que eu não queira falar em valores transcendentais. Ou seja, isto é a ideia de que há mecanismos sociais. Quando eu ponho estas situações em contexto de uma grande população, eu tenho que preocupar também em perceber como é que essa população interage e como é que os comportamentos deste tipo altruísta versus egoísta se podem ou não propagar por mecanismos sociais. Como é que se eu digo assim, é muito simples, as pessoas obedecem às normas. Isto é uma grande bulha entre os sociólogos e os economistas. Os economistas, está bem, vamos acreditar que obedecem às normas. Então como é que as normas aparecem? Não é? Tem que haver uma forma de aparecer a norma. As normas sociais não nascem do zero, não nascem, são um fenómeno social que emerge da interação das pessoas numa grande população. E esta noção da emergência de propriedades
leva-me a pôr o problema desta maneira. Uma decisão genuinamente altruísta é aquela que eu tomo que me prejudica a mim, em relação à minha função objetivo, para beneficiar outro. E em que circunstâncias é que as pessoas tomam decisões deste género? Portanto, eu digo, na população, e vou admitir que nas populações nem toda a gente é igual, e há pessoas que são altruístas genuinamente, há pessoas que são egoístas genuinamente. Agora, queria era analisar mecanismos pelos quais o equilíbrio que resulta da interação social leva a que as sociedades sejam mais altruístas ou mais egoístas, ou seja, com o maior número de pessoas altruístas. Em que medida é que as interações sociais favorecem o altruísmo ou favorecem o egoísmo no comportamento das pessoas? Este egoísmo à partida ou este altruísmo à partida? Eu acho que, tal como no dilema do prisioneiro, a dificuldade muitas vezes é a gente até perceber como é que aparece o argumento altruísta. Se eu beneficio por ser egoísta sempre, não é? Como é que eu renuncio a isso e passo a ter comportamentos altruístas? E como é que isso é sustentável? Ou seja, se eu tiver uma população em que toda a gente é altruísta e for infectada por alguns egoístas, em geral as pessoas, pensem num exemplo muito simples, estão na bicha para a ponte da autoestrada e há aquela faixa lateral que é proibido usar. Alguém se começa a meter, toda a gente se zanga e começa a meter também, não é? Portanto, a ideia é que o comportamento altruísta, que é ficar disciplinadamente na fila, é completamente viciado se alguns batuteiros começarem a fazer batota, porque as pessoas têm tendência a reagir, a retaliar, a ir lá, vão se zangar com ele, vão tentar castigar ou vão tentar imitá-lo. Não é? E, portanto, estes mecanismos sociais podem desfazer uma sociedade que funcionava bem, porque as pessoas eram altruístas no seu comportamento, eram respeitadoras nos seus comportamentos, deixam de o ser. E eu agora aqui vou... Se eu tiver uma população onde tenho mistura de pessoas, não é? Eu acho que isto é a descrição real da vida real, a estratégia egoísta dá uma vantagem individual. Eu acho que este é o ponto de tensão. E, portanto, a pergunta é como é que eu evito a propagação deste comportamento egoísta e como é que isto não se transforma tudo numa sociedade super dura, onde toda a gente está a matar toda a gente, luta pela vida, coisa... Eu acho que esta tensão é uma tensão que aparece muito quando a gente olha para a biologia evolutiva, não é? Nós fomos treinados a ler o Darwin da seguinte maneira: isto é um mundo cão, aliás o Hobbes vai buscar essa ideia, não é? E a única maneira, ou seja, as pessoas são essencialmente más, são essencialmente egoístas, e eu tenho que as disciplinar, tenho que ter um leviatã para disciplinar as pessoas. E o processo de seleção na biologia é visto como um mecanismo que no fundo, diz assim, só sobrevivem aqueles que são egoístas, não é? Survival of the fittest é a ideia de dizer, se eu não lutar por mim, eu não sobrevivo. Portanto, as espécies que têm mais sucesso nesta luta individual, as pessoas, ou os seres, que têm mais sucesso nesta individual, são aqueles que sobrevivem, são os que ganham. Portanto, isto é uma visão muito dura e pessimista do mundo. Mas eu acho que isto é uma lição errada que se tira. Vou falar de biologia evolutiva porque os biólogos preocuparam-se muito com isto. De facto, na biologia, os grandes saltos em termos de evolução deram-se pela cooperação, não se deram pela concorrência. Não se deram por esta concorrência de morte entre indivíduos. Deram-se pela cooperação. A formação de um ser como nós é a cooperação entre células. E, portanto, os grandes saltos evolutivos na vida foram sempre explicáveis por mecanismos de cooperação que emergiram de populações que aparentemente estavam a combater ferozmente entre si. Elementos da população combater ferozmente entre si, mas que no conjunto emerge uma propriedade que leva à cooperação. E eu acho que na nossa sociedade esta imagem é uma imagem boa para explicar muito do que se passa em termos da sociedade em que vivemos. Os biólogos usam estes termos, que é a reciprocidade direta e indireta, e depois a organização espacial, há uma teoria de género egoísta, e depois há o multilevel selection, ou seleção a vários níveis. Eu vou fazer um paralelo disto com o que nós fazemos. A reciprocidade direta é exatamente, deles é a nossa ideia da teoria do dilema do prisioneiro. Ou seja, enquanto o outro se portar bem, vale a pena portar bem, não é? E a pergunta é, consigo ou não consigo sustentar esta cooperação? E a ideia é que sim, é fácil de ver que há um mecanismo de reciprocidade direta que as pessoas que é sustentável, que é possível. Isso pode explicar a existência de estratégias que são, em cada instante, altruístas.
O segundo nível é a reciprocidade indireta. E a ideia da reciprocidade indireta é dizer que da interação social podem nascer estratégias altruístas baseadas na ideia de que se eu ajudar um e o outro ajudar outro, e o terceiro acaba por me ajudar a mim, ou seja, se todos nos portarmos desta maneira, beneficiamos todos. Mas esta reciprocidade indireta é que o tal mecanismo de distribuição do bom comportamento, não é? Porque se um se começa a portar mal, o incentivo para os outros se portarem mal é grande. O que pode sustentar isto, se quiserem, os euros deste mecanismo, é a reputação. E nós somos uma sociedade onde a reputação conta muito. Aliás, se lerem a história da família Rothschild, houve um grande salto na fortuna do ramo inglês a seguir à guerra com Napoleão, porque eles respeitaram todos os acordos. Criaram uma reputação tal que toda a gente quis fazer negócios com ele. E, portanto, a reputação tem valor económico, não é? Quer dizer, como é óbvio, não é? E, portanto, olhando apenas para o valor económico, isto é um outro mecanismo, um bocadinho mais indireto, mas muito semelhante ao outro. O terceiro ponto que eu queria fazer era esta ideia de que é muitas vezes, quando se faz modelos teóricos de simulação matemática, etc., é muitas vezes difícil de explicar como é que bons comportamentos são sustentados. Deixa-me voltar atrás uma nadinha, porque é um comentário que eu devia ter feito atrás e não fiz. Promovem ou ajudam a que exista um lado bom e um lado mau, não é? Um lado egoísta e um lado altruísta em todos nós. E esta tensão, que é uma tensão que a gente pode analisar a nível social, eu acho que também é verdadeira em termos da natureza humana. E, portanto, a pergunta que se torna interessante é perguntar depois o que é que eu posso fazer para favorecer um mecanismo e desfavorecer o outro. O David Sloan Wilson é o homem que, na biologia, que é o grande defensor do multi-level selection, que foi um debate intelectual muito grande, e ele tem uma frase que é muito conhecida, que eu acho que resume isto. Selfishness beats altruism within groups. Ou seja, os egoístas dentro do grupo ganham. Altruistic groups beat selfish groups. Everything else is commentary. E, portanto, eu não quero radicalizar a lição, não é? Portanto, mas eu acho que isto faz pensar um bocadinho sobre os mecanismos sociais que nos devem preocupar ou não e que nós devemos tentar favorecer ou não. Alguns destes mecanismos eu até tenho um bocadinho de tempo, estou a passar. Minutinho. Alguns desses mecanismos têm a ver com esta ideia. Por exemplo, eu obedeço a normas. E essas normas emergiram por mecanismos deste tipo. Portanto, essas normas são normas conducentes a bom comportamento, muitas vezes. E nós temos normas sociais que todos nós queremos seguir e que somos castigados se não seguimos socialmente. Toda a gente nos olha de lado para nós e nós sentimos isso como uma penalização. E eu acho que isso é um fator muito forte de criação de comportamentos bons. Eu vou falar agora, sobretudo, só desta última parte, do poder, uma terceira parte. Nas sociedades modernas, eu acho que estes mecanismos fica-se com a suspeita de que isto não funciona porque é anónimo demais. Mas o que nós inventámos foi mecanismos para fazer isso, para resolver esse problema. De facto, nós entregamos a um poder coercivo uma terceira parte, que é o Governo. E o Governo impõe que nós sejamos solidários através dos impostos, porque tem direito de cobrar impostos e fazer programas de redistribuição. E nós depois escolhemos o Governo que faz mais disto ou menos disto. Mas, reparem que isto é uma forma muito indireta, mas muito eficaz, de evitar que as pessoas vão à boleia. Evidentemente, se o Estado for ineficaz, as pessoas continuam a fugir aos impostos e ir à boleia. Mas, teoricamente, isto é um mecanismo que permite detectar e castigar quem vai à boleia e, portanto, disciplinar esses maus comportamentos e, portanto, estimular os bons comportamentos na sociedade. Eu devo dizer que o Estado Social pode ir longe demais, mas porque pode atingir a eficiência económica. Mas, como mecanismo de criação de solidariedade, parece muito interessante olhar para ele também sobre este aspecto. Algumas lições que eu queria tirar daqui e que eu acho que vêm desta análise de ciência ou se quiserem, de ciência na medida que a economia é ciência e ciência porque a biologia é ciência e que, portanto, têm todas as qualificações que eu disse no princípio. Eu não estou a olhar para o amor aqui como um valor transcendental, estou a tentar perceber como é que o amor cria valor económico e como é que as relações sociais e relações económicas podem, por sua vez, estimular comportamentos que eu posso identificar com amor, não é? No sentido de são altruístas. Okay? Portanto, isto é uma análise, digamos, sociológica e económica. Mas eu acho que as lições que se tiram são lições muito reconfortantes
para quem quer ir buscar inspiração para o amor noutros níveis de transcendência. Não é? Quer dizer, e, portanto, primeiro, é que compensa ser bom, compensa ser previsível, compensa estabelecer reputação. O castigo é importante para disciplinar os que fazem batota e para estimular os bons equilíbrios. O perdão é crucial para restabelecer a confiança nestes mecanismos, nestes modelos todos. A ideia de que eu não posso vingar-me eternamente, porque senão nunca mais recupero a cooperação. Quer dizer, portanto, o perdão é uma coisa muito importante. Os grupos pequenos são mais favoráveis à cooperação e, portanto, os grupos grandes necessitam de mecanismos adicionais. Muitas vezes a gente quer entregar a um governo, porque tem poder coercivo, esse mecanismo adicional. As populações misturadas, isto é, onde eu tenho alguns egoístas, alguns altruístas, tendem mais facilmente para o egoísmo. Isso torna muito importante eu pensar nas formas de organização da população que possam estimular este tipo de, digamos, de espacialização. Para os biólogos é especialização porque é ocupação de território, para nós é especialização porque é a criação de networks entre pessoas, não é? Quer dizer, é do ponto de vista das normas sociais. É muito importante que a cooperação venha bottom-up, venha de baixo para cima. É muito importante a transparência, isto é, é muito importante que quem faz batota seja visto a fazer batota, para que possa ser sujeito à disciplina, nem que seja só sanção social, no sentido de dizer, não, nas tribos primitivos a pessoa era posta de lado, não podia comer com os outros, no limite era ostracizada, era expulsa da comunidade, não é? E, portanto, mas para isso é preciso poder detectar o comportamento. Portanto, a transparência é a nova coisa. Eu vou um bocadinho mais longe, eu digo que tudo o que li nesta área, acho que palavras como amor, esperança e perdão são essenciais para vender o egoísmo. Eu acho que faz todo o sentido nesta análise puramente económica e biológica destes mecanismos de criação e valorização do amor. Eu acho que estes mecanismos evolutivos, na última análise, acabam esta visão de que nós evoluindo, os nossos comportamentos evoluem por interação social. Eu acho que encorajam muito o altruísmo e encorajam mesmo o comportamento que eu diria santo, em muitas circunstâncias. E a mim dá muito conforto. Eu sou crente, a mim dá muito conforto que estes modelos analíticos, nas suas conclusões, coincidam muito com aquilo que eu retiro da ética e da religião. A mim, pessoalmente, dá muito conforto. Queria fechar só com 2 ou 3 exemplos, só para dizer que isto não é tão abstrato como pode parecer. Todos nós já vimos esta frase: a concorrência com a China e os Estados Unidos são uma força para a integração europeia. Eu acho que isto é um exemplo ótimo do que eu queria dizer com altruísmo e paroquialismo, não é? Quer dizer, ou seja, é porque estamos a concorrer com a China que a gente vai ser mais solidário aqui dentro. Eu acho que toda a gente reconhece isto, não é? Quer dizer, portanto, é um bom exemplo. Há um problema, isto não acontece com o carbono na atmosfera. É porque não há marcianos aqui na história, não é? Quer dizer, portanto, é um problema para a humanidade inteira, mas não temos um grupo externo. E, portanto, é muito mais difícil, e todos nós sabemos isso, chegar a acordo sobre o carbono. Porque ninguém é um bem público e, por enquanto, ainda não há organização mundial. E, portanto, país a país, nós somos muito egoístas ainda. Ainda estamos em competição entre países. E eu acho que um outro exemplo bom é o Jeff Skilling de Enron, que eu acho que ele não percebeu estes 2 níveis de seleção. A Enron foi à falência, como sabem. O Jeff Skilling foi o homem que estabeleceu o processo, que era o presidente da empresa, e ele era de uma dureza brutal. Ele fazia uma avaliação todos os 6 meses de todos os empregados. Os 5% melhores no ranking tinham grandes recompensas, tinham bónus magníficos. Os 15% baixos eram ou expulsos da empresa ou deslocados para outra tarefa e tinham um castigo forte. O que é que ele acabou no fim? Acabou com um bando de paranoicos lá dentro e foi à falência. Não é? Ou seja, eu acho que reforçar excessivamente este nível de competição, ele não percebeu que a empresa é uma organização de pessoas e que se não houver coesão dentro da empresa, a capacidade da empresa sobreviver diminuiu. Eu peço desculpa de ter levado mais tempo, mas estes exemplos eu queria dar só para não parecer tão abstrato como fui na formação dos princípios. Muito obrigado.